Vou começar fazendo a parte da hidratação da pele. Esse é o Good Night da LP Beauty. Vou hidratar toda a pele da minha modelo, principalmente na região da olheira, que geralmente é onde costuma craquelar. Depois eu vou usar a base da Suelen Makeup, que é uma base de altíssima cobertura. Fiz ali o teste na região da mandíbula, praticamente sumiu. E mesmo sendo uma base de alta cobertura, eu vou conseguir deixar ela como se fosse uma segunda pele, com um efeito muito leve. Agora estou utilizando o corretivo também da LP Beauty, um tom bem mais claro que o tom da pele da minha modelo. Depois eu utilizei um da Ruby Rose, que é um tom mais escuro. Por que eu faço isso? Eu misturo os dois tons para dar um efeito já meio que de camuflagem de iluminação junto. Fiz a parte do nariz ali, para dar uma afinada no nariz, arco do cupido e queixo. Agora estou utilizando a paleta da Natália Capello, vou misturar esses dois tons de blush, tiro o excesso no dorso da mão e vou aplicar só ali na região da maçã do rosto dela. Selei com a paleta de iluminadores da Dior, que eu amo essa paleta, dá um viço, um glow. Depois eu vim selando todas as regiões claras do rosto dela com o pó solto da Bruna Tavares, tá? Então eu apliquei em todo o rosto nas regiões claras. Vim varrendo, tirando o excesso de pó, varri com o pincel chanfrado. Depois eu fiz a parte do contorno do nariz com a paletinha de contorno da Francine Elk. Então misturei os dois tonzinhos de marrom e fiz a parte do contorno do nariz dela. Para finalizar essa pele, apliquei a bruma da Suelen Makeup para tirar o aspecto de pó e devolver o viço natural da pele. Na parte dos olhos eu já havia aplicado o corretivo em toda a pálpebra e agora eu estou selando com o iluminador mais claro da mesma paletinha que eu usei no rosto, tá bom? Comecei o esfumado com marrom ali médio, apliquei no final dos olhos, levei para o começo fazendo um formato de um C. E aí depois, na hora de esfumar com o pincel limpinho, eu venho tirando o excesso de sombra ali das bordinhas e levando o sentido pra cima, ó, como eu tô fazendo ali. E o pincel sempre limpinho, faz um pouquinho, tira o excesso, faz um pouquinho, tira o excesso, pra ir esfumando toda essa bordinha e não ter nada marcado. Em seguida, eu vim com um marrom mais escuro e fiz o mesmo movimento, só que eu apliquei abaixo dessa primeira sombra, pra não esconder essa sombra de fundo, pra ficar tipo um degradê. E aí eu apliquei no finalzinho e também já fui esfumando as bordinhas como eu fiz com o primeiro marrom. Agora eu vou usar uma sombra iluminadora, vou aplicar com a própria ponta do dedo, essa paletinha Mistérios da Ruby Rose. Eu acho que aplicando com a ponta do dedo, toda a sombra iluminadora, ela acaba pigmentando mais, então eu gosto mais, sabe? Eu prefiro aplicar com a ponta do dedo do que vir com o pincel. E eu apliquei ali na metade da pálpebra dela e no comecinho ali. Depois eu vim com o lápis preto da Suelen Makeup. Esse lápis, eu amo ele, é um lápis à prova d'água e ele é cremosinho, é muito fácil de você fazer um esfumado, de você construir um esfumado. Tirando que também ele é à prova d'água, então não vai ter perigo de manchar, de borrar nada na sua maquiagem, tá? Então eu apliquei na linha d'água, depois eu vim com um pincel pequenininho e esfumei a parte de baixo. Vim com uma sombra bem clarinha, esfumando a bordinha desse preto. Na verdade, essa sombra é a primeira sombra que eu usei lá em cima. É aquele marrom mais quente, né? Mais alaranjado. E aí eu vou aplicando em toda a bordinha desse lápis preto, né? Sempre com um pincel bem pequenininho, pincel de acabamento. E eu vou fazendo aos poucos, tá? A parte de baixo de acabamento tem que ser sempre aos poucos e devagarzinho. Não adianta ter pressa nessa parte de baixo, senão você vai borrar tudo. Agora eu vim com uma sombra preta e fui realçando o lápis ali. Lembrando sempre de deixar aquela sombra marrom que eu usei antes do preto um pouquinho mais abaixo, tá? Pra dar um fundo bonito. Apliquei um brilho, uma asa de borboleta ali por cima daquela sombra iluminadora. Depois eu vim com um delineador da Atelier Paris, que é o delineador em gel. Fiz a parte de acabamento ali na parte superior dos olhos da Gabi. E agora eu fiz um delineado normal. Então eu fiz ali o comecinho dos olhos bem fininho e da metade pro final eu dei uma leve subidinha. Eu deixei ele um pouquinho mais largo. Por quê? Essa técnica é a técnica do delineado infinito. Então, o finalzinho do delineado, ele tem que esfumar para poder juntar ali com a sombra, com aquela sombra mais escura que a gente usou. E é o que eu tô fazendo agora. Eu venho com um pincel pequenininho de precisão e eu começo a esfumar o final desse delineador em gel. Isso, o segredo é esse. Você esfuma o finalzinho do delineado e aí depois você só vem com um pouquinho de um marrom bem escuro, quase um preto, para poder esfumar ainda melhor e poder destacar um pouquinho mais o finalzinho desse delineado. Eu também apliquei um tiquinho de preto, e o preto é assim, você vai pegando aos pouquinhos e vai depositando, tá? Para não correr o risco de manchar. Depois que já ficou bem pretinho ali, do jeito que eu queria, eu venho com o pincel um pouquinho maior, esfumo só as bordinhas ali, sem produto nenhum, tá? Só para poder tirar excesso de marcação.
Para fazer a sobrancelha da Gabi, eu vou utilizar um pincel chanfrado bem durinho, bem firme. Esse pincel eu posso utilizar para fazer delineado, para fazer sobrancelha e para aplicar batom, tá? Então, para fazer a sobrancelha dela, eu tô usando a paleta de contorno da Francine Elle, que é uma paleta de sombra, né? Na verdade, é um contorno em pó. E eu vou usar a pontinha do pincel bem viradinha para cima e vou desenhar os fiozinhos ali, deixando essa sobrancelha um pouco mais preenchida. Maquiagem finalizada, espero que vocês tenham gostado. E no dia 16 e 17 de janeiro eu vou ensinar 2 técnicas que os clientes mais pedem, que vai ser tendência agora em 2024. Esteja no nosso grupo VIP. Beijo!